esses militantes de faculdade, de escola, eles são os idiotas úteis que o nosso professor Olavo de Carvalho tanto citava, né? Esse pessoal, eles dificilmente você vai encontrar uma feminista dentro de uma universidade, naqueles cursos de humanas, que leu Simone de Beauvoir, por exemplo, né? Que é um dos maiores nomes do feminismo. Então, elas não leem, elas não conhecem o próprio movimento, elas não sabem a origem desse movimento e nem os objetivos, de fato, desse movimento. Elas falam sobre Frida Kahlo, mas não sabem quem foi a Frida, não sabem como foi a vida da Frida, né? Uma vida, inclusive, terrível, né? Elas não conhecem a fundo o que elas estão defendendo. Elas estão repetindo ali frases prontas, né? E alguma coisa que uma professora ou outra fala ali. É só isso, é no raso, né? Tanto que você vai conversar com essas feministas, você vai ver muitas delas que de fato acreditam que o feminismo luta por igualdade. E aí quando você questiona e fala assim, não, mas qual que é o direito que hoje as mulheres têm, que os homens têm, que as mulheres não têm? Você buga ela. Tem que reiniciar o Windows, porque elas não sabem. É um reset automático. Tem que dar um reset. Não, peraí, mas não, isso aqui as mulheres também têm. E tem um detalhe interessante, né? O contraponto, sempre com relação a esse pessoal, toda vez que você tenta falar, não tem diálogo, não tem debate, né? É sempre agressão. E tem aquela máxima, né? Do tipo assim, se você chega e fala alguma coisa, é simples, é porque você é racista. Ou você é misógino. Ou você é algum ista, qualquer coisa desse tipo. Como é que você reage com isso? Principalmente porque você é jornalista, você está numa área, assim, um terreno um pouco hostil. Sim. Então, como é que você enxerga aí esses movimentos que acabam impactando dentro das redações de jornais? Como é que é a vida do repórter de direita? Nossa. Isso que você falou deles te taxarem de machista, fascista, homofóbico, inclusive as próprias feministas taxam mulheres conservadoras de machistas também, né? Isso é para inviabilizar o debate. Então, se eu, logo no início, eu colo em você um rótulo, você é o mauzão aqui do nosso diálogo, eu sou a boa e você é o mal. Isso já inviabiliza o debate, você já fica estigmatizado e isso dificulta, né, você convencer o outro. Então, isso é uma técnica que eles usam mesmo, tá? Logo de início, assim. E eu falo que o politicamente correto, ele age pelo medo. Tá? O tempo inteiro você vai ficar com medo de ser cancelado, com medo de ser ofensivo para essa geração dodói, essa geração mimimi. Tudo é ofensivo. Então, o politicamente correto ele é imposto dessa maneira porque a pessoa fica com medo. Ela fala assim, não vou falar isso, eu vou evitar falar dessa forma para não ofender. Eu vou evitar falar dessa forma para não ser cancelado. E às vezes nem só cancelamento virtual, às vezes você é cancelado pela sua família. Você começa a ser, você vai nas reuniões de família, você tem uma maioria ali de esquerda, eles te olham torto, muito, né? Exatamente. Radical, né? Então, o politicamente correto é assim, ele funciona através do medo mesmo e a pessoa começa a se fechar, começa a evitar falar a verdade para ela não ser cancelada, para ela não ser taxada de algum ista, de algum fóbico e etc. Bom, agora você, como uma defensora antifeminista Sim. E jornalista, quantas vezes você já foi cancelado e qual foi o pior cancelamento, aquele que pegou? Porque eu imagino o seguinte, as pessoas que estão nas redes, como você está muito frequentemente nas redes, se posicionando, eu até já falei isso para você, tive a oportunidade, acho que é uma das poucas jornalistas mulher que entregam a informação do jeito que ela é, sem nenhum tipo de viés. Então, você está remando contra a maré, Sim. E você sabe disso. O que já aconteceu de pior, assim, além de tomar umas pancadas na UFMG? Na UFMG foi a questão física, né? Mas teve o cancelamento, né? Digamos assim, que vai no nosso emocional mesmo, né? E é para isso que eles fazem, né? Eu já fui cancelada pela grande mídia 2 vezes, assim, de falar assim, de cancelamentos maiores, em que, de fato, eu me senti perseguida, exposta, né? Já ligaram em jornal para pedir sua cabeça? Já. Nossa, demais. Eles agem dessa forma agressiva para te intimidar, né? Então, assim, hoje a gente vê que a grande mídia é um braço revolucionário. Porque hoje nós temos nas redações sua maioria de profissionais de esquerda que usam a imprensa para poder fazer a sua militância. Então, eles abrem mão da verdade, dos fatos, para fazer militância em cima disso. Todo jornalista, Renato, pode ter a sua preferência ideológica, pode ter o seu lado. Ele é uma pessoa como qualquer um de nós. Mas na hora que ele vai te entregar o fato como ele tem que ser imparcial. Ele pode fazer o comentário depois, pode dar a sua opinião depois, mas quando ele vai reportar um fato, ele precisa tentar ser imparcial, né? Então, o que a gente vê hoje não é o que está acontecendo. Se você liga na CNN, você vê a Daniela Lima
as notícias ali, né? Mas aí também vamos lá, né? Você foi no exemplo hard, Nossa, né? mas é o que tá ali todos os dias, o pessoal acompanhando, né? Esse breaking news, que esse estilo breaking news, pegou muito, né? Por conta da CNN aqui no Brasil, que você fica ali o dia inteiro assistindo o jornal e vendo as notícias sendo atualizadas o dia inteiro. É diferente do formato do Jornal Nacional, por exemplo, né? Que faz ali um compilado do dia todo e passa à noite. O breaking news, você fica ali o dia inteiro acompanhando e fica absorvendo, né, aquela informação torta, aquele fato torto. Não é como aconteceu, é como ele quer te passar. E você falou um negócio que eu acho muito interessante e que é muito do que eu penso também. Eu vejo hoje a grande mídia como um braço revolucionário. Sim. É o tal do quarto poder, né? Sim. Que a gente acaba vendo agindo no Brasil. E essa perseguição que hoje os conservadores, principalmente, a galera da direita está sofrendo, eu vejo que tem tudo a ver com isso, porque nós quebramos a hegemonia da informação através das mídias sociais, principalmente através das redes sociais, e por isso essa loucura, essa vontade o tempo inteiro de poder passar um PL de fake news, uma série de coisas, porque a ideia é o quê? É calar. Curiosamente, né, talvez, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, a gente geralmente sentava à noite para assistir o Jornal Nacional. Ali ele entregava pra gente todos os fatos da vida política e pública do país. E, pô, beleza, legal. Era a informação que nós tínhamos. Hoje não. Hoje todos são jornalistas em potencial, né? O cara tá na rua, acontece um fato, ele pega o seu celular, grava, ele já joga nas redes e aquilo viraliza, vira um rastilho de pólvora, uma coisa insana. E aí você vê que a relevância da grande mídia ficou totalmente abalada. Primeiro porque passou a fazer um novo juízo de valor à sociedade sobre o que é o fato e o que é aquilo que eles estão entregando. Sim. Então, aconteceu comigo diversas vezes de estar ali, por exemplo, eu vi uma notícia, eu vi durante o dia um fato que aconteceu, e à noite eu estava lá vendo o William Bonner, e o cara entrega aquela notícia, peraí, mas eu assisti mais cedo. Mas não foi isso que rolou, não foi isso que aconteceu. Tem alguma coisa errada aí. E a partir dali a gente começa a perceber que há uma intensa necessidade de manipular. Exatamente. E como você disse, o problema talvez não seja o viés. É quando você, na realidade, deixa de assumir que você tem um viés e fica se vendendo como alguém isento, como alguém tranquilo. Exato. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito mais comum você ter mídias que se assumem mais conservadoras ou mais liberais, né? Mas no caso liberal aqui pra gente no Brasil, né? O liberal lá nos Estados Unidos é o contrário, né? Liberal no sentido de liberdade. Isso, eles, tem né? as mídias mais à esquerda e as mídias mais à direita nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, de fato, né? Criou-se essa fantasia de que todos os jornalistas são imparciais e tudo que está sendo passado ali é um fato imparcial, é da forma como ele aconteceu, sendo que é totalmente o contrário. Os jornalistas têm passado, né, as notícias de forma enviesada e as pessoas recebem aquilo como se fosse imparcial. E você, quando discorda, é porque você está promovendo fake news. É porque é fake news. Essa é a forma encontrada pelo sistema para poder impedir que mídias alternativas e jornalistas, principalmente conservadores, começassem a ter espaço. Porque você falou bem, a mídia ela é o quarto poder. Então, a mídia ela manipula e ela controla a opinião e o comportamento das pessoas através daquilo que ela fala.